Olá! Hoje a gente vai fundo num tema fascinante e, nossa, bem complexo da mente humana, a esquizofrenia. Temos aqui um material bem denso, sabe? Focado em psiquiatria. E a nossa ideia é destrinchar isso, entender o que é o transtorno, quem ele afeta e, principalmente, explorar as hipóteses sobre as causas, né? Com um olhar especial para aquela dança dos neurotransmissores no cérebro. Ok, vamos lá. Para começar, é bom dizer, esquizofrenia não é uma coisa única, fechada. É mais um conjunto de alterações, sabe? Que mexem muito com o pensamento, com as emoções, o jeito de interagir com o mundo. É um quadro que, assim, desafia definições fáceis. E os números mostram que não é tão raro quanto se pensa. A estimativa é que mais ou menos 1% das pessoas no mundo vai ter esquizofrenia em algum momento da vida. 1%? Parece pouco, mas não é. É bastante gente. Exato. E afeta homens e mulheres igual, né? Mas tem uma diferença curiosa na idade que começa. Sim, nos homens costuma ser mais cedo, ali pelos 20 e poucos anos. Já nas mulheres, um pouco depois, perto dos 30. E é bem raro aparecer antes dos 15 anos ou depois dos 45, né? Bem raro mesmo. Agora tem um detalhe que sempre me chama a atenção quando leio sobre isso. Existe uma correlação que observaram entre a estação do ano do nascimento e o risco de desenvolver esquizofrenia. E a estação é o inverno. Como assim? Essa história do nascimento no inverno é intrigante, né? É um daqueles pontos que a ciência ainda está tentando encaixar. Não tem uma resposta definitiva, claro, mas as hipóteses, assim, elas giram em torno de fatores ambientais daquela época do ano. Pensa, por exemplo, em possíveis estresses para a mãe durante a gestação, talvez o frio mais intenso, menos sol que pode levar à falta de vitaminas, ou até a maior circulação de alguns vírus, né? Entendi. O fascinante é pensar como que fatores do ambiente, tipo o clima, podem de alguma forma se conectar com o desenvolvimento do cérebro e talvez aumentar um pouco a vulnerabilidade para um transtorno tão complexo. Mas é fundamental dizer, são hipóteses, correlações, não uma causa direta comprovada. Claro, claro. É uma pista a mais nesse quebra-cabeça enorme. E falando em causas, a hipótese que, assim, dominou por muito tempo e ainda é super importante, envolve um neurotransmissor-chave, a dopamina. A ideia geral é que existe um desequilíbrio, né, uma disfunção nas vias que usam dopamina no cérebro. É aqui que o negócio fica realmente interessante. Tem pouca dopamina. A dopamina é essencial para um monte de funções do cérebro. E na esquizofrenia, o problema parece ser mais um desajuste, um descompasso. Para entender melhor, a gente divide em 4 grandes estradas de dopamina no cérebro, as vias dopaminérgicas. 4 vias. Isso. De forma bem geral, dá para pensar que elas se ligam a recompensa e emoção, cognição e motivação, controle do movimento e regulação de hormônios. São as vias mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal e a túbero-infundibular. O desequilíbrio em cada uma delas parece explicar partes diferentes dos sintomas. Ok, vamos tentar conectar isso. A primeira, mesolímbica, ligada à recompensa e emoção. Se ela está desregulada, o que acontece? Eu imagino que se essa via que ajuda a gente a sentir prazer, motivação, se ela tá, sei lá, hiperativa, talvez as coisas comecem a parecer ter um significado estranho ou exagerado. Cínio, acredita-se que uma hiperatividade da dopamina nessa via mesolímbica esteja por trás do que a gente chama de sintomas positivos. Sintomas positivos. São aqueles que parecem adicionar algo à experiência normal, sabe? Tipo as alucinações, ouvir vozes, ver coisas que não estão lá, os delírios, aquelas crenças muito fortes que não mudam mesmo que não batam com a realidade, e o pensamento desorganizado. Nossa, É como se o filtro de importância do cérebro ficasse meio bagunçado. faz todo sentido. E a segunda via, a mesocortical, ligada à cognição, motivação. Se a primeira tem excesso de atividade, aqui seria o contrário, talvez. Menos atividade? Precisamente. A via mesocortical liga áreas do cérebro que são super importantes para o planejamento, para tomar decisão, manter o foco e também para expressar emoções, o afeto. A hipótese aqui é de uma hipofunção, ou seja, uma atividade reduzida de dopamina nessas áreas.
Ah, entendi. E se a gente conecta isso com as funções do cérebro, essa atividade mais baixa pode explicar muitos dos sintomas negativos, tipo apatia, falta de vontade, isolamento social, dificuldade de sentir prazer. E também os sintomas cognitivos, né? Problemas de memória, dificuldade para se concentrar, para organizar as ideias. Nossa. É quase como se o motor da iniciativa e da clareza mental estivesse mais fraco, sabe? Que coisa complexa. Excesso numa via causa um tipo de sintoma, falta em outra causa outro tipo, e a terceira via, a nigroestriatal. Essa tem a ver com o movimento, certo? Sim. E essa via é gigante, ela tem a maior parte da dopamina do cérebro, tipo uns 80%. É fundamental para a gente iniciar e controlar os movimentos voluntários, aqueles que a gente faz de propósito. A dopamina ali funciona como um facilitador para tudo fluir coordenado. Então, se der problema aí, a pessoa teria dificuldade para se mexer. Exato. Só que aqui tem um ponto importante. Muitas vezes, o problema nessa via não é da esquizofrenia em si, mas pode ser um efeito colateral de alguns remédios, Ah, dos antipsicóticos. principalmente os mais antigos. Como eles funcionam bloqueando a dopamina para tratar os sintomas positivos lá da via mesolímbica, eles acabam bloqueando aqui também, na nigroestriatal. Entendi. E aí? E aí, podem surgir os sintomas extrapiramidais, aquela rigidez parecida com Parkinson, tremores, uma inquietação motora muito forte, que é a acatisia, ou contrações musculares que a pessoa não controla, as distonias. E, se o uso for prolongado, pode aparecer a tal da discinesia tardia, com movimentos repetitivos, involuntários, principalmente na boca e no rosto. Nossa, isso mostra como tratar uma coisa pode mexer em outra, né? Entender essas vias todas, os efeitos dos remédios, é um quebra-cabeça danado mesmo. Especialmente para quem está estudando isso mais a fundo, né? Sem dúvida. E ter acesso a bons materiais organizados faz toda a diferença para conseguir montar esse quebra-cabeça, porque a neurociência por trás é bem densa, né? É verdade. Falando nisso, para quem é estudante e está nessa batalha para entender tudo isso, para se preparar bem, vale a pena dar uma olhada no medcob.com.br. Se baixar o app, tem acesso ao maior banco de questões do Brasil, sabe? Com prova anterior de tudo que é instituição, tudo comentado por especialista. E tem resumo, aula completa, flashcard. Ajuda demais a fixar esses detalhes para não se perder nessas vias todas. Exato. Ferramentas assim ajudam muito a organizar essa complexidade toda. E olha que a complexidade não para por aí. Ainda falta a quarta via, a tuberoinfundibular. Que peça ela adiciona? Essa via tem uma função bem específica, regular hormônios. A dopamina aqui funciona como um freio natural para a produção de prolactina lá na hipófise. Prolactina? Ah, aquele hormônio ligado à produção de leite. Certo. Esse mesmo. Então o que acontece? Quando alguns antipsicóticos bloqueiam a dopamina nessa via também, esse freio é liberado, o resultado pode ser a hiperprolactinemia, ou seja, o aumento da prolactina no sangue. E isso causa problemas. Pode causar, sim, alterações no ciclo menstrual, problemas na esfera sexual e até produção de leite fora da amamentação, que é a galactorreia. E isso pode acontecer tanto em mulheres quanto em homens. Mais um exemplo de como mexer num ponto pode ter efeitos em outros sistemas. Uau! Então, recapitulando as vias da dopamina, a gente tem um mapa, né? Mesolímbica ligada aos sintomas positivos, mesocortical aos negativos e cognitivos, nigroestriatal ao movimento e efeitos colaterais motores, e a tuberoinfundibular à prolactina e efeitos hormonais. Mas a dopamina não explica tudo sozinha, né? O material fala de outros fatores também. De jeito nenhum. Seria muito simples, né? Tem outras peças importantes nesse jogo. Uma delas é uma observação social, assim, bem interessante. É a chamada hipótese da deriva descendente. Em inglês, Downward Drift Hypothesis. Deriva descendente. O que significa isso? É que se observa que pessoas com esquizofrenia, muitas vezes por causa dos próprios sintomas, da dificuldade que o transtorno traz, elas podem ter mais dificuldade para terminar os estudos, para conseguir um emprego, para manter esse emprego. Entendi. Isso pode levar a uma perda de status socioeconômico ao longo da vida, uma deriva para baixo, digamos assim. E a hipótese levanta uma questão: será que essa condição socioeconômica mais baixa, com os estresses e barreiras que ela traz, poderia, por sua vez, piorar o quadro,
ou até aumentar a vulnerabilidade em outras gerações? É uma via de mão dupla, sabe? Entre a biologia e o social. É aquela questão do ovo e da galinha, né? Complexo. E além dos fatores sociais e da dopamina, que outros neurotransmissores entram nessa história? Ah, com certeza entram outros. O cérebro é uma rede, né? Tudo conectado. O material menciona serotonina, histamina, norepinefrina, GABA. Mas tem um que ganhou muito destaque nas pesquisas mais recentes, o glutamato. Glutamato, por que ele é tão importante? Que tem de especial? O glutamato é o principal neurotransmissor acelerador do cérebro, o excitatório. E a grande pista veio do estudo de uma droga, a fenciclidina, o PCP, o famoso pó de anjo. Ah, já ouvi falar. Perceberam que o PCP, que age bloqueando um tipo específico de receptor de glutamato, o receptor NMDA, ele conseguia produzir em pessoas sem esquizofrenia um quadro clínico que era assustadoramente parecido com o transtorno. Sério? Igual. Muito parecido. Não só os sintomas positivos e negativos, mas também aquela desorganização do pensamento. Isso foi, assim, um divisor de águas. Mostrou que mexer no sistema do glutamato também podia gerar síndrome completa. Isso levantou uma questão fundamental. Será que a esquizofrenia não é só um problema de dopamina? Será que é uma disfunção mais ampla, talvez uma interação complicada entre dopamina e glutamato e, quem sabe, outros sistemas? Fascinante. Quer dizer, o foco não pode ser só na dopamina mesmo. Isso leva a gente a pensar em como investigar o cérebro diretamente. O material fala de neuroimagem, né? Tomografia, ressonância magnética. Mas elas servem para diagnosticar a esquizofrenia? Tipo, faz o exame e sai o resultado? Olha, não diretamente. Não existe um exame de imagem da esquizofrenia, assim, para bater o martelo no diagnóstico. A principal utilidade da tomografia ou da ressonância em quadros psicóticos é outra. É investigar outras possíveis causas para os sintomas. Ah, para descartar outras coisas. Exatamente. Se alguém tem um primeiro episódio psicótico, é crucial fazer um exame de imagem para ver se não tem, sei lá, um tumor cerebral, uma infecção, um AVC pequeno, outras condições neurológicas que às vezes podem se manifestar de um jeito parecido. Entendi. Faz sentido. Também são indicadas se a pessoa tem uma confusão mental que aparece de repente, uma demência que não se sabe a causa, um estado de catatonia que dura muito tempo, movimentos estranhos sem explicação ou até uma mudança muito brusca de personalidade depois dos 55 anos. A imagem ajuda a ter certeza que não tem uma causa física ali tratável passando batido. Certo. E quanto aos exames que olham a atividade do cérebro, não só a fotoestrutura? Tem algum padrão que costuma aparecer em quem tem esquizofrenia? Sim, tem um achado funcional que é o mais consistentemente relatado, embora também não seja específico para diagnóstico. É a hipofrontalidade. Hipofrontalidade. Só como pouco frontal, pouca atividade na frente. Exatamente isso. Significa que, na média, pessoas com esquizofrenia tendem a mostrar uma atividade metabólica ou de fluxo de sangue menor nos lobos frontais do cérebro, especialmente quando elas estão fazendo tarefas que exigem planejamento, organização, controle, o que a gente chama de funções executivas. E isso se conecta com o que a gente falou antes. Se conecta total. Lembra da via mesocortical? Com a hipótese de baixa atividade de dopamina indo para o córtex frontal? A hipofrontalidade na imagem funcional casa bem com essa ideia. E pode ser, assim, a base neural para algumas daquelas dificuldades de planejamento, para apatia, para os problemas de memória de trabalho que muitos pacientes enfrentam. Incrível como as peças vão se encaixando, né? Bom, então resumindo um pouco nossa exploração de hoje. A gente viu que a esquizofrenia é esse transtorno super complexo que afeta aí cerca de 1% da população, começa geralmente na juventude, tem aquela ligação intrigante com o nascimento no inverno, mergulhamos na hipótese da dopamina, mapeando as 4 vias principais, mesolímbica e sintomas positivos, mesocortical com negativos e cognitivos, nigroestriatal com movimento e efeitos colaterais e tuberinfundibular com a prolactina. Mas vimos que a história é bem maior, né? Tem a questão da deriva social, a importância cada vez maior do glutamato e os achados de neuroimagem como a hipofrontalidade. Então, o que tudo isso diz pra gente sobre a natureza da esquizofrenia? Diz, acima de tudo, que a gente está lidando com algo profundamente multifatorial. Não tem uma causa única.
A dopamina foi e ainda é uma peça super importante, claro, especialmente para desenvolver tratamentos que ajudam muito, mas a imagem que está surgindo da pesquisa é de uma rede muito complexa. Vários sistemas de neurotransmissores interagindo, dopamina, glutamato, outros, somado a fatores de vulnerabilidade genética que a pessoa já nasce com eles, influências do ambiente, talvez desde a gravidez, como a pista do inverno sugere, e fatores psicossociais ao longo da vida. É uma convergência de fatores que, juntos, acabam levando à manifestação do transtorno. E o nosso entendimento dessa interação toda ainda está evoluindo bastante. Uma jornada de descoberta que não para, né? E para deixar nosso ouvinte com uma reflexão final, pensando nessa teia toda de fatores, desde possíveis estresses ambientais lá no nascimento, no inverno, até essa química cerebral complexa com dopamina, glutamato, como será que esses elementos todos interagem em cada pessoa? Até que ponto o ambiente pode não só disparar uma predisposição que já existe, mas talvez até moldar o jeito como a esquizofrenia se manifesta e evolui na vida de alguém? Fica a pergunta, né? Lembra a gente da singularidade de cada história e da imensa complexidade que a gente ainda tem para desvendar sobre a mente humana.